destruição ou renovação do rei. À primeira vista, vocês poderiam dizer que em Os Dois Andarilhos um alfaiate simpático e otimista representa o lado consciente e o sapateiro à sombra, o lado compensatório. Realmente, esta é uma interpretação dada até mesmo por pessoas que trabalham com contos de fada e com a psicologia junguiana, que a consideram uma história típica de ego e sombra. Penso que de certa forma isto é verdade, mas, pela minha experiência, se partirem dessa hipótese vocês empacam, consequentemente, gostaria de os prevenir quanto à identificação de conceitos junguianos com figuras mitológicas, dizendo isto é o ego, isto a sombra, isto anima, porque, como verão, isto funciona por um tempo mas depois aparecem as contradições, e finalmente surgem as distorções, quando se tenta forçar as figuras da história dentro de uma forma definida. É muito melhor, ao invés de saltar para conclusões, observar as duas figuras e seus aspectos funcionais na história e o modo pelo qual estão consteladas com relação aos outros personagens, e seguir a regra de não interpretar nenhuma figura arquetípica antes de ver também o seu conteúdo. Então chegaremos a conclusões um pouco diferentes do que se as tomássemos arbitrariamente como ego e sombra. O alfaiate é uma figura bem conhecida dos contos de fada. Na famosa história O Pequeno Alfaiate Valente existem certas similaridades, pois aí o alfaiate também é alegre, generoso, de pequena estatura e fisicamente não muito forte. Ele derrota um gigante e mais tarde engana um unicórnio furioso. Nessa história o unicórnio se irrita e ataca o alfaiate, que pula para trás de uma árvore. O unicórnio enfia o chifre na árvore e não consegue se soltar. A partir desta amplificação, podemos concluir que o alfaiate tem algo a ver com o arquetípico do trapaceiro, que supera seus inimigos através da inteligência e do pensamento ligeiro. Segundo as ideias medievais, o artesanato se ligava a certos planetas que protegiam determinados ofícios. O planeta Mercúrio protegia cozinheiros e alfaiates. Então aqui encontramos a ligação. O alfaiate pertence a Hermes, ou seja, Mercúrio, o deus trapaceiro, com todas as suas qualidades de inteligência versátil, pensamento rápido e capacidade de transformação. Naquele tempo o ofício de alfaiate era uma escolha inteligente para os homens pequenos e um tanto efeminados, que compensavam sua fraqueza por meio da esperteza e da habilidade. Além disso, o alfaiate faz roupas para os outros. Geralmente, interpretamos roupa como algo que tem a ver com a persona, o que até certo ponto é correto, pois vestimos a verdade crua de nossa personalidade e mostramos ao mundo exterior uma fachada mais decente e agradável do que realmente somos. A ideia de ligar roupa e persona está muito bem ilustrada no conto de fada de Hans Andersen As Roupas Novas do Imperador. O imperador oferece uma grande recompensa àquele que conseguir lhe fazer as melhores roupas e um esperto alfaiatezinho vai até ele, dizendo ser capaz de lhe fazer roupas muito especiais, delicadas e bonitas, dotadas da qualidade mágica de só serem visíveis a pessoas honestas e decentes. O imperador encomenda as roupas. Ele não consegue vê-las, mas não leva o fato em consideração, e na cidade, corre a notícia de que o rei vai aparecer com sua nova roupa mágica. Todo mundo o admira, até que uma criança grita, mas ele está nu. E então todos começam a rir. Mais uma vez o alfaiate é o esperto que mostra a estupidez da persona do imperador. Por outro lado, se pensarmos nos cultos dos mistérios na antiguidade e nos ritos de iniciação de muitas civilizações, vemos que as pessoas vestiam roupas não apenas para representar a persona, mas para expressar uma atitude. Por exemplo, nas cerimônias de batismo da primitiva igreja cristã as pessoas eram totalmente imersas e recebiam vestes brancas para manifestar sua recém-adquirida atitude de inocência, ou sua atitude cândida, candidus igual branco. Também nas iniciações mitraicas e nos mistérios de Ísis, os iniciados vestiam certas roupas para representar o Deus Sol e manifestar a transformação arquetípica interior às outras pessoas. Numa parábola alquímica, o espírito Mercúrio é descrito como o alfaiate dos homens. Como possui tesoura e corta o homem no talhe certo, ele talha as próprias pessoas e não apenas suas roupas. Assim, Mercúrio é uma espécie de transformador do homem, um eventual psicoterapeuta que muda as pessoas revelando-lhe seu talhe verdadeiro e certo. Podemos então dizer que o alfaiate tem a ver com o poder arquetípico de transformação do homem, dando-lhe uma nova atitude, uma força ligada à inteligência e à habilidade de lograr os outros. Os gigantes, conhecidos pelo tamanho e evidente estupidez, em geral representam emoções estúpidas. Tão logo invadidos por uma emoção, tornamo-nos estúpidos. Mitologicamente, os gigantes se relacionam aos terremotos. O unicórnio, com seu chifre agressivo, representa a atitude agressiva e o alfaiate sabe como lidar com isso.
Ele também representa as qualidades psicológicas, tipicamente humanas, de esperteza e inteligência, com as quais se supera a emoção primitiva e se alcança uma consciência mais elevada. O alfaiate em Os Dois Andarilhos é sobretudo um homem muito piedoso, pois cada vez que se encontra em dificuldade roga a Deus, em quem tem grande fé e confiança, pois acredita com otimismo que a divindade o ajudará a sair de suas dificuldades. Assim podemos concluir que o caminho humano de superar uma emoção pela inteligência e esperteza é aqui combinado com uma atitude religiosa cristã, a cosmovisão cristã. O sapateiro também tem a ver com roupas, mas apenas para os pés, e assim a diferença entre roupas em geral e sapatos tem de ser especificada. Se roupa representa atitude, então sua interpretação deve variar de acordo com a parte do corpo que cobre. Vocês poderiam dizer que calças têm a ver com a atitude sexual, sutiã com uma atitude maternal, a mulher frequentemente sonha com sutiã representando uma crítica a essa atitude. Um provérbio alemão diz que a camisa do homem está mais perto dele do que o casaco, está mais perto da pele e portanto representa uma atitude íntima. A Gremont escreveu um livro sobre o simbolismo dos sapatos, a partir do ponto de vista freudiano, mas eu não concordo com suas conclusões. Sartori também escreveu um artigo a respeito do mesmo tema. A Gremont chega à conclusão de que o pé é um símbolo fálico, para o qual existe um apoio, representando o sapato, o órgão feminino que envolve o pé. O aspecto sexual está implicitamente contido no simbolismo do sapato, mas este não é um aspecto evidente. Podemos admitir que as pessoas das classes mais baixas da sociedade, representadas neste conto de fada, falariam mais diretamente dizendo a sexo se fosse isso que desejariam dizer, portanto existe aí um significado ligeiramente diferente. Se partirmos da hipótese de que o sapato é simplesmente um artigo do vestuário para cobrir o pé e que com ele nos mantemos de pé na terra, então ele é o ponto de vista ou a atitude da realidade. Há bastante evidência disto. Os alemães dizem que quando alguém se torna adulto descalça seus sapatos de criança e nós dizemos que o filho calça os sapatos do pai ou segue as pegadas do pai, e ele assume a mesma atitude. Existe também uma ligação com o complexo de poder, quando alguém pisa em cima do outro se deseja afirmar seu poder, como o soldado vitorioso mostrando que agora está por cima, colocando o pé sobre o pescoço do inimigo conquistado. Em alemão existe a expressão herói de chinelo, referindo-se ao homem dominado pela esposa. Ela pisa em cima dele e ele fica submisso em casa. Portanto, vocês podem dizer que nosso ponto de vista com relação à realidade concreta sempre se vincula ao poder, pois não podemos assumir o ponto de vista da realidade sem até certo ponto nos afirmarmos, quando se trata da realidade é preciso fazer uma escolha, tornando um lado decisivo. Assim o sapateiro representaria uma figura arquetípica semelhante à do alfaiate, mas que tem a ver com o ponto de vista frente à realidade. O ofício de sapateiro é visto como uma das profissões simples, até mesmo mais simples do que a do alfaiate, apesar de nenhum ocupar uma posição social elevada nos termos burgueses desses contos de fada. Existem muitas lendas e histórias que têm a ver com o nível simples do sapateiro. Uma lenda conta que Santo Antão, vendo um anjo de Deus, convenceu-se de ter atingido algo importante e com isso se tornado um grande santo, mas um dia um anjo lhe contou que existia um homem ainda mais santo em Alexandria. Santo Antão, com ciúme, quis conhecê-lo e o anjo levou a um bairro muito pobre de Alexandria, onde no miserável casebre um velho sapateiro com sua pobre esposa estava sentado fazendo sapatos. Santo Antão ficou surpreso mas começou a conversar com ele, e querendo descobrir por que o sapateiro era mais santo do que ele, perguntou-lhe sobre seus pontos de vista religiosos e sua atitude diante da religião. O sapateiro apenas olhou para ele, dizendo que só fazia sapatos para sustentar a mulher e os filhos. Nesse instante, Santo Antão ficou iluminado. A história mostra como o sapateiro se relaciona com o ponto de vista frente à realidade, em contraste com o santo que se empenhava apenas em se tornar cada vez mais santo. O sapateiro possuía uma atitude totalmente simples e humana em relação à realidade, o que muitas vezes falta aos santos, e foi isto que o anjo de Deus falou a Santo Antão. Existe um provérbio que diz: sapateiro, fique com suas ferramentas, pois se ele as deixa, tudo dá errado. Isso significa manter a relação com a realidade, devemos ser totalmente realistas, permanecendo dentro de nossos próprios limites. É o que o sapateiro faz e, de acordo com o provérbio, ele está certo. Agora que já estabelecemos os dois aspectos de nossas duas figuras, eu gostaria de falar a respeito do método de interpretação de contos de fada, coisa que acho importante, porque o hábito de adivinhar o que cada figura significa deve ser substituído por uma abordagem mais científica. Depois de muito vaguearem,
o sapateiro e o alfaiate chegaram a um ponto decisivo quando se tornam servos do rei e o primeiro começa suas intrigas, casando-se por fim o alfaiate com a princesa, o que não é comum. Em outros contos de fada, quando um homem simples se casa com a princesa, está implícito que através desse casamento ele se torna o novo rei, mas aqui a cegonha traz um filho ao rei e provavelmente este é que será o futuro herdeiro, não o alfaiate, a menos que a criança morra, o que não combina com a atmosfera dos contos de fada. Talvez fosse bom nos perguntarmos o que significa, em geral, o fato de um simples homem como um camponês, um simplório, um alfaiate ou sapateiro, ou o filho único de uma viúva, se casar com a princesa tornando-se então o futuro rei. Para compreender esse ponto, devemos entrar no simbolismo do rei. Dizer que o alfaiate representa o lado consciente e o sapateiro a sombra, é chegar depressa demais a uma conclusão. Vocês poderiam igualmente dizer que ambos são sombras do rei. Todo mundo é sombra de todo mundo nos contos de fada, as figuras são todas comparáveis entre si e possuem uma função compensatória. Portanto, deve-se usar a palavra sombra com certa ressalva. No que se refere ao simbolismo do rei, recomendo o livro Mysterium Conjunctionis, de Jung, onde existe um capítulo inteiro a esse respeito. No nível primitivo, o rei personifica o poder vital místico de uma nação ou tribo, por isso em muitas civilizações primitivas, como vocês podem ler em The Dying God, de Frazer, a saúde e o poder físico e espiritual do rei garantem o poder da tribo, e o rei deve morrer se ficar doente ou impotente. Ele é sempre deposto depois de um certo tempo, pois o portador desse poder deve sempre ser jovem. Ele é a encarnação da divindade, a força viva da tribo. Entre os Shillooks do Alto Nilo Branco, isto é expresso claramente pelo fato de que, quando deve morrer, o velho rei é fechado numa cabana junto com uma virgem, morrendo de fome com ela. O antrono, ou uma pequena cadeira primitiva, é colocado em frente à cabana e nele senta-se seu sucessor. No momento da morte, o espírito vital do velho rei entra pelo corpo do novo. Daí em diante, este é o rei e o portador desse princípio. Mais uma vez, querendo chegar depressa a uma conclusão, vocês podem dizer que o rei possui todos os aspectos do simbolismo do self, mas na verdade isto é geral e impreciso demais, pois o rei é o princípio vital, a imagem de Deus e o centro da organização física e espiritual. Dessa forma, é o portador da projeção do self, é o centro regente e dominante do aspecto da totalidade. Mas isto não está certo na medida em que o arquétipo do self não se deixa confinar pelo tempo. Nós também temos a imagem do rei às portas da morte, o rei doente ou velho que tem que ser deposto, e isso não combina com a ideia do self, como centro regulador da psique, que não deve ser deposto. Assim, em que sentido ele é ou não o self? A resposta está no ritual dos Shillooks que lhes contei. O rei não é o self, mas a manifestação simbólica desse arquétipo. Isto é, o rei de nossa civilização é Cristo, ele é o símbolo do self, ele é o aspecto específico do self que domina nossa civilização, o rei dos reis, o conteúdo dominante. Eu diria que Buda é o aspecto formulado do simbolismo do self nas civilizações budistas. Assim, o rei não é o arquétipo mas o símbolo do self que se tornou a representação central dominante numa civilização. Parece ser uma lei arquetípica de validade geral o fato de que todo simbolismo moldado e formado na consciência coletiva se desgasta depois de certo tempo e resiste à renovação devido a uma certa inércia da consciência. Muitas experiências interiores perdem um pouco de sua força depois de 10 ou 20 anos, principalmente para a coletividade, em grande parte, a forma dos símbolos religiosos tende a se desgastar. Imaginem todas as crianças que deveriam se relacionar com o simbolismo de Cristo e ser cristãos e que aos 6 anos já não se interessam mais e fecham seu ouvido interior, porque para elas aquilo se tornou um tipo de slogan que não faz mais sentido, que perdeu suas qualidades luminosas e seu valor. Vários ministros e padres me contam que é praticamente impossível escrever sempre um sermão no qual possam colocar algo de si mesmos, pois inevitavelmente há dias em que o homem está cansado ou discutiu com a esposa e este efeito desgastante será visível. Se para eles Cristo fosse totalmente luminoso, isto não aconteceria. Parece-me trágico o fato de que a consciência humana tenda a ser unilateral e veja um só caminho, nem sempre adequado ao processo interior, de modo que certas verdades são formuladas e aceitas por muito tempo. O mesmo acontece na evolução interior de um indivíduo, alguém tem uma experiência interior e a vive por um tempo, depois a vida muda e a atitude deveria também mudar, mas isto só é percebido quando os sonhos mostram que uma readaptação é necessária.
Na metade da vida, a consciência insiste em permanecer presa a certas atitudes e não percebe com suficiente rapidez que o mundo interior mudou e que ela também deve mudar para poder lidar com a morte. Da mesma forma, tão logo se tornam conscientes e verbalizados, os conteúdos religiosos perdem seu frescor original e sua luminosidade, razão pela qual os grandes sistemas religiosos sofrem movimentos de renovação, de mudança completa ou reinterpretação, para que possam readquirir seu sentido imediato e original. O rei idoso que tem de ser substituído por um novo rei, expressa essa lei psicológica geral. Tudo que alcança reconhecimento geral está, de certo modo, condenado. O mais sábio seria reconhecê-lo e estar sempre pronto a uma mudança de atitude. Da mesma forma que o indivíduo, a coletividade também persevera em sua antiga atitude, num grau ainda maior. Devemos, portanto, confrontar a inércia que ameaça o novo conteúdo. É a isso que se refere o mistério da renovação do rei. O rei tem ainda outro aspecto. Ele não é apenas a esperança profunda de uma civilização, mas também seu representante religioso. Para evitar a enorme tragédia da morte do rei, surgiu uma duplicação do poder, ou seja, a sociedade passava a contar com um curandeiro e um rei. O primeiro não se envolve quase nas atividades terrenas de organização, pois sua tarefa é lidar com as experiências religiosas imediatas. Assim sendo, em muitas tribos primitivas há discórdia entre o rei e o curandeiro, sendo este a eminência parda por trás do rei, ou dominado pelo poder absoluto do chefe. Este conflito se manteve em nossa própria história quando a Igreja Católica tentou superar o poder do rei, ou quando certos reis tentaram substituir o Papa ou governá-lo, regulamentando a vida religiosa da Igreja. A ideia por detrás da divisão de poderes era manter os dois separados, de modo que o aspecto religioso tivesse possibilidade de renovação, mantendo-se a organização limitada aos seus próprios deveres. Dessa forma era possível manter o equilíbrio dos opostos, a tendência de continuidade da consciência e a necessidade de sua constante renovação interior. O inconveniente é o perigo de conflito e cisão entre os dois poderes, que na verdade encontram-se unidos na psique. Nos contos de fada frequentemente é uma pessoa simples que se torna um novo rei, depois de muitas peripécias e processos interiores. Devemos investigar o que isto significa. Se o príncipe torna-se rei, ele é a pessoa certa por hereditariedade e podemos chamar a isto de renovação no interior do mesmo princípio dominante, como o que aconteceu com a Ordem de São Francisco de Assis na Igreja Católica. Houve um momento perigoso para a Igreja quando a Ordem de São Francisco ameaçou tornar-se um movimento próprio, mas este acabou sendo para a Igreja um movimento de rejuvenescimento da vida espiritual sob o mesmo signo dominante. Isso é análogo à transformação do príncipe em rei. Por outro lado, se o conto de fada diz que é uma pessoa anônima e inesperada que se torna rei, então a renovação do dominante da consciência coletiva provém do ângulo menos previsível, tanto em termos arquetípicos como sociológicos. O dogma da Assunção da Virgem Maria é um bom exemplo, pois em alguns círculos teológicos esse dogma era desprezado. O Papa enfatizou o fato de que era o desejo popular que contava, mas ele enfrentou grande oposição. Referiu-se inclusive às visões de Fátima em Portugal, pois a Assunção da Virgem Maria baseia-se mais no sentimento das pessoas simples do que no pensamento teológico. Dizem também que o próprio Papa teve visões, o que não foi confirmado oficialmente, e de um reduto tão inesperado como seu inconsciente é que tal renovação veio à luz. Vê-se assim que a renovação vem de onde menos se espera. De uma maneira geral, podemos concluir que se num conto de fada um homem simples se torna rei, isso reflete um processo de renovação da consciência coletiva a partir de uma parte da psique, inesperada e oficialmente desprezada, e de pessoas simples que sofrem mais as correntes subterrâneas do desenvolvimento arquetípico do que as instruídas. Por exemplo, argumenta-se nas universidades e em todos os círculos instruídos que existe técnica demais na vida do homem moderno e uma relação insuficiente com a natureza. As classes dominantes sabem disso, mas um simples rapaz camponês que deixa sua pequena cidade para trabalhar numa fábrica não sabe, assim, sofre por isso de modo mais imediato, podendo se desesperar e talvez odiar seus companheiros sem compreender que está sofrendo de uma doença de sua época. Em sua psique o desejo de mudança de atitude pode se constelar e se expressar simbolicamente. Talvez ele tente superar seus problemas indo a encontros religiosos de renovação, pois percebe os latos de modo primitivo e tenta se curar desse modo. Esse tipo indefinido de sofrimento pode ser superado através de uma forma expressa simbolicamente, ou talvez o rapaz acabe achando sua vida sem sentido e beba até morrer. Assim, podemos dizer que os estados de espírito, os anseios secretos e as necessidades das pessoas simples do povo expressam de maneira clara as necessidades do nosso tempo.
Quando analiso pessoas desse nível, sempre fico surpreendida com o material arquetípico de seus sonhos, os quais parecem estar muito mais ligados aos problemas de nosso tempo do que os sonhos de pessoas instruídas. Uma moça pobre, cheia de medos e com um horizonte nublado, não percebe que talvez seja vítima de sua época e eventualmente sonha com nosso problema atual de forma clara e surpreendente. Podemos chamar tais sonhos de visões de nosso tempo operando na alma da pessoa. Quanta coisa podemos aprender analisando uma faxineira ou um João Ninguém. Durante o intervalo me fizeram duas perguntas, uma delas é por que uma pessoa simples pode ter tais visões tão claras a respeito dos problemas de nosso tempo. Nós concluímos que esses indivíduos estão muito mais desamparados do que os das classes mais altas, que podem construir uma casa de campo e assim encontrar uma forma de fugir e compensar a situação. Além disso, as pessoas instruídas percebem a situação em que se encontram e procuram tratar-se, não sentindo o problema do mesmo modo. Por exemplo, eles não são obrigados a viver miseravelmente numa rua barulhenta de onde não podem sair. As pessoas pobres estão mais expostas ao problema e, como sofrem mais, sua reação instintiva de cura é mais intensa. Pediram-me que exemplificasse. Uma professora teve a seguinte visão. Um dia ela foi a um encontro antroposófico numa catedral mundialmente famosa, numa cidade vizinha. Ao sair da casa onde um pastor fazia uma conferência, ela viu nuvens escuras e um terremoto, como se fosse o fim do mundo. No topo da torre da catedral, em seu ponto mais alto, ela avistou a figura da morte a cavalo, de bronze, e uma voz disse: "A morte está descendo e começa a cavalgar sobre o mundo." A torre começou a contrair-se como uma mulher dando à luz e a figura da morte estremeceu. A mulher voltou correndo para o lugar do encontro dizendo: "Venham ver, a morte está se soltando." A amplificação era que haveria muitas mortes por doença e guerra, mas quando ela se voltou viu que a torre estava restaurada depois da morte ter descido. Agora, no lugar mais alto via-se uma figura feminina de pedra que lhe deu mais confiança. Podemos compreender o sonho por um ângulo pessoal. Essa mulher sempre teve uma atitude muito cristã, com ideias de automortificação, nunca se permitindo nada e alimentando um desejo secreto de morrer. Como achasse que não valia nada, decidiu ajudar os outros, desistindo completamente de sua própria vida, reconstruindo-a sobre o princípio da morte. Em consequência, ela se arruinou psíquica e fisicamente com a atitude cristã de automortificação. Este foi o aspecto pessoal da visão, sendo o princípio supremo a atitude cristã que servia mais à morte do que à vida. Ela vivia segundo os princípios da Imitatio Christi, que implica na morte aos 30 ou 32 anos, o que lhe causou as mais amargas consequências. Além disso, ela estava possuída pelo ânimos e excluía por completo o lado feminino da vida. A ausência é esta que corresponde também ao princípio cristão. Num caso desses, o princípio da morte deve ser substituído por uma divindade feminina. Assim, a visão tinha uma conotação pessoal. Além do mais, nessa época ela achava que estava com um começo de câncer. Por outro lado, sua visão mostra o problema de nosso tempo com todas as suas implicações, inclusive o dogma da Assunção da Virgem Maria. Ela vivia um destino coletivo e o inconsciente coletivo aparece completamente nu no seu inconsciente. Essa mesma pessoa sonhou que um dia estava sentada ao ar livre quando ouviu um zumbido e viu um enorme disco redondo voando no céu. Era uma aranha de metal cheia de seres humanos. Do interior da aranha uma voz repetia um hino ou oração: "Ponha-nos sobre a terra e guie-nos até o céu", e o objeto ficou pairando sobre um prédio do parlamento, algo assim como um objeto não identificado. As pessoas lá dentro ficaram com tanto medo que rapidamente assinaram um tratado de paz e então a mulher percebeu que estava sem roupa. Ela tinha uma certa disposição esquizoide, mas além disso pode-se perceber aqui a situação de nossa época. Estes seriam exemplos de sonhos e visões ingênuos. Analisei também uma faxineira com acentuadas tendências suicidas, totalmente convencida de que suas visões eram revelações religiosas que deveriam ser difundidas pelo mundo. Decidiu escrever um livrete e mandá-lo para Walt Disney. A julgar pelos esboços, o livrete não era nada estúpido. O plano não era tão negativo quanto parece e Walt Disney seria capaz de reescrevê-lo, pois suas visões pretendiam claramente curar nossas dificuldades atuais. O problema foi que a mulher não tinha instrução suficiente para elaborar adequadamente os elementos que lhe surgiam e por isso empacava, tornando-se mórbida. Essas pessoas precisam ser ajudadas de uma forma concreta e a grande questão é se existe ou não suficiente vitalidade. Se ela tivesse tal vitalidade, o que de fato não acontecia, eu lhe teria dito para fazer um curso no Migros.
Conhecida cadeia de supermercados suíços que também oferece cursos práticos. Nota dos revisores: aprender algo adequado e daí dedicar-se à sua visão, dessa forma encontrando uma ocupação e um objetivo. Infelizmente, um tipo esquizoide quase nunca tem vitalidade suficiente, de modo que só podemos ajudar com a nossa própria vitalidade ou a de outrem. Geralmente essas pessoas se encontram no estado físico miserável e por isso não conseguem dar forma ao seu conteúdo. No decorrer da história houve pessoas desse tipo que conseguiram realizar essa tarefa, como Jacob Boehme, um sapateiro que escreveu revelações religiosas baseadas em suas visões, muito embora não tivesse instrução suficiente para formulá-las de modo mais adequado. Mas ele teve um grande impacto em seu tempo e suas experiências interiores adquiriram significado para os outros. Tais Jacob Boehmes latentes existem em maior número do que se imagina. Assim sendo, se essas constelações forem suficientemente fortes na sociedade, tudo pode acontecer, como se deu com a religião cristã que, por assim dizer, da noite para o dia produziu uma atitude religiosa completamente nova, com base nos estratos inferiores da população. O cristianismo não atingiu de imediato as classes mais altas da sociedade romana, mas começou entre os escravos. Naquele tempo as pessoas tinham visões de Cristo e uma relação muito pessoal que se alastrava como fogo entre as pessoas simples do povo, expressando sua necessidade de livrar-se da escravidão e encontrar um novo objetivo. Isso seria a renovação vinda de baixo. O rei foi substituído por um trabalhador ou escravo e isto se tornou o símbolo dominante, literalmente expresso na descrição de Cristo como Rei dos Reis e ao mesmo tempo servo dos homens. Em nossa história o rei ainda não foi deposto. O alfaiate não se torna príncipe, mas casa-se com um membro da família real, tendo sido, juntamente com o sapateiro, servo da corte por algum tempo. Assim, encarando a estrutura como um todo, temos um rei, nem bom nem mau, mas meio decadente, o que se conclui pelo fato de precisar de ajuda para assumir um filho e de ter perdido a coroa. Ele, portanto, já está se aproximando do estado de rei decadente, mas ainda com força suficiente para manter sua posição e sua corte. Na esfera da consciência coletiva e suas representações dominantes, dois fatores opostos vêm à tona, ficando o rei dividido entre um e outro. Primeiro o sapateiro ganha a confiança do rei, depois o alfaiate. O primeiro desempenha o papel do diabo ou de Lúcifer, como Satã no livro de Jó, que critica Jó dizendo que ele é rico e também piedoso, mas somente enquanto na posse de seus bens. O sapateiro, numa escala menor, funciona exatamente da mesma maneira nessa história. Ele ganha a confiança do rei e o alfaiate se vê sob tremenda pressão. Eu afirmaria que o rei representa o símbolo coletivo dominante de nossa era, isto é, do cristianismo, embora não possa dizer exatamente em que época, se nos séculos XVI, XVII ou XVIII. Nos contos de fada é difícil definir os períodos, mesmo possuindo algumas dicas exteriores, se a menção de pistolas tem-se uma indicação, mas isso não é uma prova definitiva. O fato de termos um tipo de conto de fada similar a Amor e Psique mostra que sua estrutura básica deve ter 2000 anos ou mais, de forma que a data pode talvez ser comprovada pela situação arquetípica, por evidências interiores ou até mesmo exteriores. Pode-se dizer que o rei representaria o aspecto da atitude cristã dominante que ainda não atingiu o ponto de ser completamente deposto ou renovado, mas que já não possui a antiga força. Surgem dois fatores arquetípicos, dois deuses, Mercúrio e Saturno, constelaram-se na corte e a questão é qual deles vencerá. Nos contos de fada, quando não existe a sombra, ocorre a duplicação de uma figura arquetípica, uma parte sendo a sombra da outra. O mesmo acontece quando a sombra individual não se constela em termos pessoais. Todos os complexos e estruturas gerais, isto é, complexos com uma base coletiva, possuem um lado sombrio e outro luminoso num sistema polarizado. Pode-se dizer que o modelo de um arquétipo compõe-se de duas esferas, uma luminosa e outra sombria. No arquétipo da grande mãe temos a bruxa, a mãe diabólica, a velha sábia e a deusa que representa a fertilidade. No arquétipo do espírito ao velho sábio e o mágico destrutivo ou demoníaco, representado em muitos mitos. O arquétipo do rei pode tanto indicar a fertilidade e a força da tribo ou nação como o velho que sufoca a vida nova e deve ser deposto. O herói pode ser a renovação da vida, o grande destruidor, ou ambos. Cada figura arquetípica possui sua própria sombra. Será esta sombra um fenômeno genuíno ou será que resulta de nossa maneira de encará-la? Não sabemos como é o arquétipo no inconsciente, mas quando ele toca a orla da consciência, como nos sonhos, que são fenômenos semiconscientes, ele manifesta sua duplicidade. Somente quando a luz atinge um objeto é que aparece sua sombra.
Provavelmente os complexos no inconsciente são neutros, uma complexio opositor tendendo a duplicar-se em sim e não, em mais e em menos, quando a consciência focaliza o objeto. O tema dos gêmeos na mitologia mostra-nos que sempre existe um par, um mais introvertido e outro extrovertido, um macho e outro fêmea, um mais espírito e outro mais animal, entretanto um não é moralmente melhor do que o outro, e há também mitos onde um é bom e outro mau. Acho que quando existe uma atitude ética na consciência, a atitude do par é eticamente diferenciada, mas se não houver consciência ética isto não acontece. Em nossa história existe uma diferença entre bem e mal. A atitude judaico-cristã aguçou o conflito ético no homem, e há portanto em nossa civilização uma tendência a julgar de acordo com esse princípio ético, sem deixar lugar às coisas mal definidas. Se uma figura arquetípica se desdobra, então ela se desdobra também moralmente, aparecendo não apenas como bem e o mal mas como luminosa e menos luminosa, é esse o refinamento da resposta ética produzido por nosso sistema religioso. O contraste entre extrovertido e introvertido se aplica entre o alfaiate e o sapateiro. O último leva pão para 7 dias pensando na fome, enquanto o alfaiate tem a atitude despreocupada do extrovertido que passa de uma situação para outra sem premeditação, é neste sentido específico que ambos se opõem mutuamente. Se relacionarmos esse aspecto ao simbolismo do rei enquanto dominante cristão, duas figuras são consteladas, uma tendendo a uma introversão desagradável e a outra a uma despreocupada extroversão. Será que estamos fantasiando ou o cristianismo apresentou de fato tal problema? Eu acho que sim. O simbolismo cristão, especialmente se observarmos suas ramificações na América, caracterizada por um certo ímpeto extrovertido, possui uma visão otimista da vida, uma grande confiança em Deus, o otimismo cristão básico, e isto é um tipo de atitude cristã porque o cristianismo julga Deus como sendo o bem, e o mal apenas como a ausência do bem, o que cria uma atitude de confiança em si mesmo e em Deus, uma tendência a ignorar e a não enfatizar seja a realidade do mal em si mesmo e nos outros, seja a atitude de ajuda. Temos o desenvolvimento oposto no calvinismo e em outras facções pessimistas do cristianismo que apresentam uma atitude específica, marcada pelo espírito mercantil, um rigor ético totalmente não cristão e não caridoso, com um temperamento de pesada melancolia encontrado em certas ramificações do pensamento cristão. Isso corresponderia ao tipo do sapateiro, sempre com o olho pregado no lado duro e difícil da vida. Se estudarmos esses movimentos austeros na religião cristã veremos que não existe alegria na vida. As pessoas devem ser tristes, devem se arrepender de seus pecados, não devem gostar de boa comida pois isso desagradaria a Jesus Cristo. E esse tipo se encontra em toda parte, bem como esta tradição. Essas pessoas são ricas, elas têm um pé na terra, são céticas, realistas, desconfiadas, e estão mais enraizadas do que as outras no lado sombrio deste mundo por se prevenirem tanto contra o mal e o lado obscuro da vida. As pessoas otimistas tendem a não ver as dificuldades e são atingidas por elas pelas costas, tanto pelos outros como por si mesmas, quando sua sombra destrutiva vem à tona. Podemos portanto dizer que o alfaiate representa um tipo simples de atitude ingênua dentro do mundo cristão, com uma visão esperançosa e confiante em Deus, sendo o sapateiro oposto, a sombra dessa atitude. Ambas são tendências da civilização cristã de uma certa época.